Boa tarde. Vamos dar início a um conjunto de entrevistas do Kfai Sintra com personalidades de referência na educação. Hoje temos connosco o professor António Castelo Branco, é membro do Conselho de Diretores do Kfai Sintra, diretor do agrupamento de escolas de Ferreira de Castro e atualmente desempenha também o cargo de presidente do Conselho de Escolas. É um professor bastante conhecedor do sistema educativo, com uma larga experiência na gestão e organização das escolas e vai estar aqui alguns minutos à conversa com o Kfai Sintra. Obrigado, professor António, por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta que lhe quereríamos fazer era, comparativamente com os anos letivos anteriores, que análise faz do início do atual ano letivo? Ora, muito boa tarde, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, o atual ano letivo decorreu com mais problemas que os anos letivos anteriores, nomeadamente no que se refere à colocação de professores. Era algo previsível, porque a situação de falta de professores tem-se vindo a agravar nos últimos anos e a vinculação dinâmica que o Ministério implementou o ano passado agravou essa dificuldade nas escolas das regiões de centro e sul do país, mais centro-sul, não é? Nomeadamente Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. E isto porquê? Porque a vinculação dinâmica que se destinava aos professores que tinham já 3 anos de contrato, mas sem ser contratos anuais e completos, foram abertas maioritariamente nas regiões dos QZPs 1 a 4, do norte do país, onde havia muitos docentes que, para não concorrerem, para não se afastarem da residência, concorriam apenas a horários incompletos, horários não anuais, para poderem ficar perto de casa. Com a vinculação dinâmica, pensava-se que eles iam concorrer, mas com a obrigatoriedade no próximo ano letivo terem que concorrer ao país todo, eles não concorreram. O que significou que aqueles todos que abriram vagas em Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, puderam concorrer para as vagas que abriram no Norte. Ou seja, deslocaram-se para Norte esses professores, agravando a falta de professores na região de Lisboa, Val do Tejo e Algarve. Só como exemplo, na contratação inicial e reserva de recrutamento, ficaram milhares de professores nos QZPs 1, 2, 3 e 4 do quadro por colocar, e em alguns grupos de recrutamento já não havia candidatos à contratação na região de Lisboa e Val do Tejo, ou seja, no QZP 7. Portanto, este agravamento fez com que as escolas, em alguns grupos de recrutamento, tivessem que se socorrer da contratação de escola e de professores com habilitação própria para lecionar, e mesmo assim não há em número suficiente. Já vimos que a falta de professores é de facto um dos problemas graves hoje da escola, e para tentar suprir isso, o Ministério da Educação tem neste momento em discussão um diploma para definir as habilitações para ser professor. Do que conhece desta proposta, como é que olha para ela? Ela será que virá a resolver os problemas da colocação de professores e, nomeadamente, da qualificação dos professores? A falta de professores não se resolve apenas com o decreto de formação inicial de professores. Este decreto poderá ajudar num ponto que eu já vou indicar a seguir, mas é preciso notar que há 2 vertentes também que têm que ser resolvidas para resolver a falta de professores. A primeira e a principal é aumentar a atratividade da carreira, criar condições para que os professores se sintam dignificados e que haja condições para o desenvolvimento profissional do professor. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto respeita a outro fator. Nos 2 últimos anos, aumentou 44% o número de candidatos a entrar nos cursos de educação básica, portanto, ou seja, para primeiro e segundo ciclo do ensino básico. Além disso, isto são 44% de aumento, mas são cursos que demoram 5 anos. Portanto, a formar, e daqui a 5 anos teremos o aumento de professores, eventualmente a notar-se. Mas no primeiro e segundo ciclo, principalmente no primeiro, não é ainda onde há a maior falta de professores. A maior falta de professores é no terceiro ciclo e secundário.
Isto é motivado por vários motivos, alguns deles que este diploma tenta mitigar ou resolver, outros que não aparecem. Como sabemos, muitos professores deixaram a carreira, houve uma comunicação social, governo, toda a gente teve culpa em não haver atratividade, não havia lugar, as pessoas não se candidatavam, deixaram de concorrer para as universidades. Resultado, as universidades fecharam os cursos de formação de professores, não têm professores universitários suficiente para abrir vagas. Neste momento, e pelo que eu tive conhecimento este ano, há, por exemplo, no curso de Físico-Química, pelo motivo de não haver candidatos, porque não são formados licenciados de Físico-Química, a não ser salvo erro na Universidade de Aveiro, todos os outros são de Física ou são de Física e de Química, não reúnem as condições para aceder ao mestrado em ensino, que são 2 anos, não é? Como sabemos. Noutros mestrados em ensino, como Geografia, História, Matemática, etc., o número de candidatos foi 4, 5 ou 6 vezes superior ao número de vagas que abriram. Em Geografia entraram 15 para 99 só no Instituto de Educação, que trabalha com o IGOT. Em História entraram 12 o ano passado, de 90 e qualquer coisa candidatos também. E isto acontece assim um pouco por todos os cursos, porque neste momento já há candidatos, mas não há oferta de formação. Quanto ao diploma propriamente dito, vem permitir que, digamos, alguma simplificação no acesso aos mestrados em ensino, nomeadamente no caso da educação básica, a não exigir a licenciatura em educação básica, mas permitindo que outras licenciaturas que garantam aquele número de créditos definido possam servir para aceder, e nos mestrados em ensino a mesma coisa, ou seja, define um número de créditos mínimo para que se possa aceder aos mestrados em ensino. Esse número de créditos, em alguns anos, temos que recordar que a licenciatura confere normalmente 180 ECTS e que, de um modo geral, são exigidos 120 ECTS. Agora, houve baixa desse número, nomeadamente nos mestrados que habilitam para 2 disciplinas, onde passa a ser 70 ou 50 para habilitar para cada uma delas. Portanto, é esta alteração que, por isso que a comunicação social tem feito o eco de uma diminuição da exigência para ser professor. Portanto, há aqui uma diminuição de créditos. Por outro lado, aumenta o peso da iniciação à prática profissional, portanto, o vulgo estágio, e é introduzido um estágio de 12 horas, remunerado, portanto, em proporção com o vencimento completo do docente no primeiro escalão da carreira, que vem um pouco ao encontro daquilo que era feito antigamente com a profissionalização em serviço. Não é bem igual, mas vai buscar um pouco disso, quando depois permite que os professores com 4 anos de serviço fiquem dispensados em iniciação à prática profissional e elaborem apenas um relatório. Ora, eu não concordo, porque a iniciação à prática profissional é fundamental, seja qual for o caso, e basta ver se exigimos observação de aulas para os professores progredirem na carreira. Se as escolas neste momento estão todas a optar, já há uns anos para cá, com práticas de supervisão interpares, não só. E vamos dispensar um professor que deu 4 anos de aulas, eventualmente, sem desprimor nenhum, pode ter dado a dar aulas profissionais, aulas práticas, e estar inclusive a ir concorrer para um curso de matemática, mas como tem 4 anos é dispensado. Portanto, não concordo muito com isso. Se vem resolver, permite alargar o leque de candidatos, e ao alargar o leque de candidatos, se as instituições do ensino superior abrirem mais vagas, pode-nos ajudar a minimizar a falta de professores daqui a 2 anos. Não digo já daqui a 2 anos, porque este ano ainda não abriu, só do próximo ano. Serão medidas, digamos, a médio e longo prazo. Assim, no imediato, que entende que poderia ser feito para valorizar a carreira dos professores, o papel do professor na escola e na sociedade? Começa logo pelo discurso. Ontem ouvi, vem agora à parte, ontem ouvi penso que é deputado Paulo Pedroso, a dizer que, quanto aos professores, esqueçam que o seu primeiro-ministro não vai fazer nada para professores. Ora, este discurso é precisamente o oposto daquilo que deveria ser. A educação e a saúde estão neste momento mal em Portugal, portanto é reconhecido e todos nós sabemos isso, mas a educação, para melhorar, tem que se dignificar a carreira docente, tem que se dar condições aos professores.
E isso passa por uma abertura da parte da tutela nas negociações. Portanto, as pessoas não podem estar fechadas a negociar determinados pontos, tem que se negociar tudo. Um dos pontos, neste momento, principais, além dos 6 anos, 6 meses e 23 dias que estão em cima da mesa, mas eu penso que para já há algumas medidas que têm que permitir que os professores possam afastar-se da residência em condições dignas. Há muito tempo que eu defendo isto publicamente, se há subsídios para médicos se afastarem, se há subsídios para juízes, porque é que não há de haver subsídios para professores? Não são subsídios, deem garantias de habitação, tem que haver garantias para que os professores possam deslocar da residência e evitar que haja aquilo que assistimos neste momento. Se me permitam à parte, os rankings, que eu não sou adepto, mas mostram, eu fui questionado, porque é que as escolas do norte e centro litoral do país têm muito melhores resultados do que as escolas da região de Lisboa e Val do Tejo e Algarve. Muito simples, porque têm professores. Porque enquanto na região de Lisboa e Val do Tejo e Algarve os professores de português e matemática em anos de exame são capazes de estar a dar cada um deles 4, 5 horas extraordinárias para garantir que os alunos têm aulas, no norte do país temos professores colocados com 4, 5 horas, outros sem horário, que permite fazer um trabalho de apoio e de reforço das aprendizagens como deve ser. Portanto, só isto, além do facto de começarem logo as aulas, terem um ano muito mais calmo em termos de professores, é logo garante de uma melhoria nas aprendizagens. Isto não entrando já no facto das turmas serem muito mais pequenas, toda uma série de outros fatores. Também não é linear no norte, há escolas sobrelotadas, mas estes são algumas das grandes questões que temos que resolver. Olhar para os professores, dar alguma coisa aos professores, ouvi-los fundamentalmente e negociar com eles. Nós, professores, a única coisa que é essencial para já, de imediato, é garantir condições para que os professores possam afastar da sua residência, caso queiram, e não terem que pagar para ir trabalhar. Essa é aquela que é mais imediatista. O resto a segunda não é resolver nada, mas é negociar para se conseguir resolver os problemas que afetam a classe docente neste momento. Portanto, isso passa por várias coisas. Não é? Estamos no ano em que se comemoram os 30 anos dos Centros de Formação de Associações de Escola. Como olha para o papel que os Centros de Formação têm desempenhado no sistema educativo? Os Centros de Formação, quando foram criados, tiveram um impacto muito grande, desde logo no desenvolvimento da profissionalidade docente. Não podemos esquecer que cada vez mais a formação contínua, a formação ao longo da vida, é essencial para qualquer pessoa e muito mais para o professor. A evolução de toda da tecnologia, das práticas, do próprio modo de ser de todos os alunos, de tudo, é uma evolução exponencial e sem essa formação os professores não se conseguirão acompanhar os tempos e desenvolver o seu papel com os alunos. Não há nenhum professor, não pode haver, que queira ensinar hoje uma turma como se ensinava nos anos 60 ou 70. É impossível, porque os alunos são distintos, os saberes são outros, as exigências são outras. E esse papel dos centros de formação tem sido de uma importância extrema, porque tenta colmatar a deficiência de formação e acompanhar os tempos na formação que oferece aos docentes para o seu desenvolvimento profissional. Infelizmente, não é aquilo que nós, às vezes, e nós escolas, necessitamos, porque o financiamento desceu muito nos últimos anos e, com exceção de algumas áreas que são definidas como prioritárias em que há financiamento, todas as outras ficam um bocadinho de fora. E numa altura em que nós temos tantos professores a chegar com habilitação própria às escolas, era urgente que houvesse formação desculpem a expressão, em coisas mais básicas da docência pedagógica ou didáticas, para que esses professores pudessem ser melhor amparados no início. Portanto, mas não há dúvida nenhuma que os centros de formação já se constituem como um grupo-chave na profissão docente e têm cada vez mais que se assumir como tal e assumir, mudando, quanto a mim, também o seu regime jurídico, ganhando mais autonomia e permitindo, com um orçamento
que lhes seja atribuído, poder fazer as opções de acordo com as necessidades das escolas abrangidas pelo centro e não de acordo com coisas externas. E isso é uma mudança que tem que ser exigida, tem que haver mais autonomia dos centros de formação, acompanhando a autonomia das escolas nesse sentido. Portanto, as escolas não podem elaborar planos de formação com base nas necessidades dos seus docentes e depois 90% do plano de formação não pode ser aplicado porque só 10% é que estão na prioridade definida. Portanto. Para terminar, quero deixar alguma mensagem para a comunidade escolar e nomeadamente às escolas da área do CFAI Sintra? Sendo também diretor de uma escola da área do CFAI Sintra, a mensagem que eu deixo sempre é de esperança e otimismo. Eu sei que às vezes é difícil, mas os professores são resilientes, os professores envolvem-se. Eu todos os dias vejo os professores chegarem motivados para dar aulas. Infelizmente, às vezes é difícil, mas vamos todos fazer o melhor possível porque tenhamos esperança que as coisas vão melhorar. Eu costumo dizer, infelizmente há muita gente que ainda está pior que nós, não é? E, portanto, vamos fazer aquilo que gostamos, que é ensinar, trabalhar com os alunos, sabendo todos que a união é importante e desde as escolas, através dos seus diretores, trabalharem em conjunto, acertarem estratégias de atuação, inclusive é para solicitar certas tomadas de posição, quer à tutela, quer à autarquia, que tutela também é uma parte, quer através dos diretores, muito através dos docentes. Portanto, nós temos que deixar de puxar cada um a brasa à sua sardinha e olhar para o seu umbigo, como costumamos dizer, e sim em conjunto pugnar para melhorar, não digo melhorar aquilo que cada um faz, porque felizmente os professores portugueses melhoraram muito e é impressionante assistir ao que os professores, eu falo com conhecimento de causa da minha escola, portanto, presumo que seja assim, mas aquilo que os professores fazem é impressionante, é muito bom e os 30 anos de evolução da escola pública, tudo aquilo que se conseguiu desde o 25 de Abril deve muito, isso não digo só porque é para não ser, mas deve, a grande cota parte deve-se aos professores e ao trabalho que eles efetuaram e que continuam a efetuar. E é isso que tem que ser a mensagem. A escola pública é um bem a preservar, a melhorar e a não deixar de destruir. Nós, nestes momentos, é muito fácil ouvir as pessoas que vêm dizer que deve ser assim ou que deve ser assado. Eu lembro-me que não podemos embarcar nisso. A nossa experiência diz-nos que o modo como nós trabalhamos estes anos a escola pública dá bons resultados. É preciso termos mais recursos, é preciso termos mais condições, mas este é o modo certo. Eu próprio custa-me quando vejo alguma demagogia, nomeadamente da parte de políticos, quando defendem certas coisas, mas depois não dizem o que está por trás. Eu vou já dizer que porque não concordo com o cheque ensino, porque vai só beneficiar os privados, e portanto as escolas públicas podem tender a ser um parente pobre, tal como se verifica em muitos países ocidentais em que tem-se instituído. Não concordo com o modelo inglês, que por exemplo ainda outro dia vi defendido num artigo, porque o modelo inglês, além de ter professores de vários tipos, mesmo sem formação, é muito baseado na escolha do diretor, é muito baseado, é um sistema muito diferente do nosso e que, onde brilha quem? O privado. Portanto, são estas coisas que nós temos que tentar avançar sempre em defesa da escola pública. Portanto, todos unidos, vamos fazendo, não é preciso, é preciso lutarmos, é preciso combatermos neste momento o grande flagelo, aquilo que está a ameaçar verdadeiramente a escola pública, a falta de professores qualificados. É isso que temos que combater. Obrigado, professor António. Fica uma mensagem de esperança. Saibamos todos preservar a escola pública e penso que conseguiremos, se cada um
dos membros da comunidade educativa souber e quiser desempenhar o seu papel. Professor António, muito obrigado. Obrigado, Luís.